A paz dos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês estão vendo o canal LZB, Leitura Diária da Bíblia. Meu nome é Noel Rocha e tenho este canal o propósito que você juntamente conosco faça a leitura anual da Bíblia. Hoje faremos a leitura do dia 9 de novembro, onde faremos a leitura do capítulo 3 ao capítulo 5 de Atos. Vamos começar? Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem, coxo de nascença, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saudando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Apegando-se o homem a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao pórtico chamado de Salomão. Pedro, vendo isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos admirais deste homem? Ou por que fitais os olhos em nós, como se por nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós enganastes, mas vós negastes o santo e justo, e pedistes que se vos desse um homicida, e mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome fez o seu nome fortalecer a este homem, que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos nós, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério, na presença do Senhor. E envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: Suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvirá esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus suscitou a seu servo, e a vós, primeiramente, vos enviou para que vos abençoasse, desviando-vos a cada um das vossas maldades. Agora capítulo 4, irmãos. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhe os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, deitaram mão neles e os encheram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, João, Alexandre e todos quanto eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio deles, perguntaram: Com quem poder, ou em nome de quem fizeste vós isto?
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito ao enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Então eles, vendo a intrepidez de Pedro e João, e tendo percebido que eram homens iletrados e indoutos, se admiravam e reconheciam que haviam estado com Jesus. E vendo em pé com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-o sair do sinédrio, conferenciaram entre si, dizendo: Que havemos de fazer estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que de hora em diante não falem neste nome a homem algum. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João, respondendo, lhe disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-nos antes a vós do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar essas coisas que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e, não achando motivos para os castigar, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinham mais de 40 anos o homem em que se operara esta cura milagrosa. E todos eles foram para os seus, e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais, sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai, Davi, teu servo, disseste: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo Deus, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus, e, tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam, era um só o coração e um só a alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Agora o capítulo 5, irmãos. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formastes este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus.
E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e grande temor veio sobre todos os que souberam disto. Levantando-se os moços, cobriram-no, e transportando-o para fora, o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendeste por tanto aquele terreno? Ela respondeu: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos outros, porém, nenhum ousava juntar-se a eles, mas o povo os tinha em grande estima. A cada vez mais se agregavam grandes ao Senhor, em grande número, tanto de homens como de mulheres, a ponto de transportarem os enfermos para as ruas, e os porem em leitos de macas, para que, ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais eram todos curados. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e deitaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo, e falai ao povo todas as palavras desta vida. Ora, tendo eles ouvido isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o sinédrio, com todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. Mas os guardas, tendo lá ido, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança, e as sentinelas em pé às portas, mas, abrindo-as, a ninguém achamos dentro. E quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas palavras, ficaram perplexos acerca deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém e lhes anunciou: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, em pé, a ensinar o povo. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E tendo-os trazido, os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não os admoestamos expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Importa antes obedecer a Deus que aos homens? Perdão. Respondendo Pedro aos apóstolos, disseram: Importa antes obedecer a Deus que aos homens. E o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Sim, Deus, com a sua destra, o elevou ao príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunha dessas coisas. E bem assim o Espírito Santo, que deu àqueles que lhe obedecem. Ora, ouvindo eles isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que por um pouco saíssem aqueles homens. E prosseguiu: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que estai para fazer a estes homens. Porque, há algum tempo, levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se juntaram uns 400 homens, mas ele foi morto, e todos quanto lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois dele levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos após si, mas também este pereceu, e todos quantos lhes obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, e deixai-os, porque este conselho ou esta obra
caso seja dos homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis derrotá-los, para que não sejais, porventura, achados até combatendo contra Deus. Concordaram, pois, com ele, e tendo chamado os apóstolos, açoitaram-nos e mandaram que não falassem em meu nome. Pronto, em nome de Jesus. E o soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se de terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 9 de novembro. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 3 ao capítulo 5 de Atos. Amanhã faremos a leitura do dia 10 de novembro, onde faremos a leitura dos capítulos 6 e 7 de Atos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos.